Olha só, irmãos, é errado se reunir com outros irmãos para cantar louvores ao Senhor, ler a Bíblia, conversar, falar a respeito das coisas de Deus. Não falar, sabe, irmãos, sobre o futebol, sobre o time que está ganhando. Tudo bem que pode até pincelar sobre outros assuntos, mas, irmãos, que isso não seja o ponto central do motivo de se estar ali, que é para falar das coisas do Senhor, para falar da Bíblia, né, queridos? Para falar do Senhor, para falar de Deus. É errado isso? Não é, irmãos. Não tem problema. Eu mesmo já frequentei por muitos anos a igreja CNPJ. Hoje eu só frequento a Bíblia. Hoje, depois que eu li a Bíblia, muita coisa que eu li, que eu vi que não está de acordo com o que se ensina no sistema religioso, nas igrejas CNPJ, né, como por exemplo a cobrança do dízimo, que já não se pratica mais, que o que eles ensinam sobre dízimo não tem nada a ver com o que está na palavra de Deus, né? Também com relação a doutrinas, muitas doutrinas que a gente vê que são doutrinas de homens, doutrinas que não passa da vaidade do homem, que parece que quer ter o controle sobre como as pessoas têm que se portar, como se elas podem usar barba, se não pode, se pode usar bermuda, se não pode. Então, enfim, a gente vê, irmãos, que aí já são doutrinas do homem, vaidade do homem. Parece que o homem quer se sentir poderoso, achando que controla, que domina até o que as pessoas vestem, ou, né, como elas se apresentam, né, como tem instituições, a igreja CNPJ, que proíbe do homem ter barba, enfim. São coisas que a gente vê que é antibíblico, né, queridos? Não tem na palavra de Deus. Não tem, irmãos. Não tem embasamento bíblico para isso. Então a gente vê que é coisa que o homem cria. Entende, irmãos? Mas é errado se reunir para falar do Senhor? Não é. Não é. Desde que o assunto seja principal, o motivo de se estar ali, para falar de Deus, das coisas de Deus, né? Discutir as coisas da Bíblia, trocar informações, tirar dúvidas, né? Mesmo que haja ali diferença de interpretações, mas conversando, né? Com certeza vai se chegar ao denominador comum de que é o que está realmente na palavra de Deus, né? Enfim, né? Desde que aquela reunião seja para voltar para buscar o Senhor, as coisas de Deus, a sua palavra, orar, louvar, não tem problema, irmãos. Eu fiz isso durante muitos anos, né? Assim, de uma forma mecânica, porque quando você é afiliado a uma instituição religiosa, a uma igreja CNPJ, isso passa a virar algo mecânico, que você chega lá, entra, senta, tem toda uma liturgia, né? A banda se apresenta, depois em algumas igrejas CNPJ tem alguns espetáculos, né? Algumas apresentações. Eu não estou criticando isso, entende, queridos? Aí depois o líder religioso, né, sobe lá no altar para pregar, né? Pregar, por que eu falo entre aspas? Porque nem sempre prega o que está na palavra de Deus, mas prega de forma deturpada, entende, queridos? Então começa a se tornar algo mecânico, irmãos. Eu creio que vida com Deus é algo, sabe, irmãos, tem que ser algo sincero, natural, espontâneo, como uma árvore que dá um fruto que não força. O fruto nasce naturalmente, então tem que ser assim. Então quando eu passei a perceber que era algo mecânico, irmãos, a pregação, como ela era ensinada, como o texto bíblico ele era interpretado, eu comecei a perceber que era só para manipular, irmãos, né? A instituição religiosa a qual eu frequentei, né? A última que eu frequentei, o líder religioso pregava, falava, mas interpretava aquilo só para ter vantagem, para ele ter vantagem, para o patrimônio dele crescer, né? Que ele pregava sobre dons, e as pessoas tinham que ter dons para usar ali no prédio, ali no local, ali na construção, né? Onde uns incentivavam através da pregação dos dons, que uns tinham que lavar banheiro, outros tinham que ficar na portaria, enfim, né? Se dedicar ao trabalho do prédio, né? E não a pessoas. Aí eu percebi isso, irmãos, eu falei, não dá para mim não. Eu quero buscar o Senhor, eu quero buscar Deus, o Deus que
se revelou para o homem, para a humanidade que busca pessoas e não tá no local, no ambiente onde o dito pastor, né, o líder religioso, tudo que ele faz é em torno do patrimônio, para manter aquele patrimônio. Aí é fácil, né, irmãos? É fácil. A gente, quando quer ter alguma coisa na nossa casa, a gente paga. Quando a gente não sabe fazer, a gente paga. Não é isso, queridos? Quando você quer reformar, construir alguma coisa, eu tenho certeza que se você não sabe fazer, você paga para alguém fazer. Aí chega lá, o líder religioso, o cara que está lá, né, à frente lá da instituição, da comunidade, e ele quer usar as pessoas para manter o patrimônio ali de pé, bonito, reformado, né, queridos? Aí não dá. A gente vê que já, né, foge do foco de que é o evangelho, de que é realmente levar Deus para as pessoas. E aí por isso eu saí fora, irmãos. Eu vi que era por interesse. E não dá, queridos. Quando Deus abre os nossos olhos para essas coisas, aí cabe a nós, né, querer ficar ou não. Mas quando a gente começa a se sentir incomodado, irmãos, a gente não consegue ficar. Eu mesmo não consegui sair. E hoje, queridos, hoje aqui, ó, é só eu, a palavra de Deus. Quando eu falo só eu e a palavra de Deus, irmãos, eu falo a minha vida espiritual, a minha comunhão com Deus. Amém, queridos? Mas sempre que tem oportunidade que Deus me usa para falar dele, eu falo. Encontrar alguém na rua, a gente fala de Jesus, entendeu, querido? Deus nos usa numa conversa, enfim. Né? Mas quando eu falo eu e a palavra de Deus, eu falo, me referindo à minha comunhão com Deus hoje, que eu já não estou mais afiliado ao sistema religioso, a uma igreja CNPJ, onde eu estou ali para somar só com o patrimônio de alguém que é dono daquilo ali, do dito pastor, do líder religioso, que só quer se aproveitar do dinheiro ou da mão de obra das pessoas. Aí mais não, queridos, aí não. A gente vê que é perda de tempo, é fazer comércio da palavra de Deus, né? É querer tirar vantagem da palavra de Deus. Né? E se tratando de vida espiritual, vida com Deus, está muito mais além do que você se dedicar com um prédio, irmãos, a manter um patrimônio, uma construção de pé e reformar, e aquilo tem um dono, né? E para ele é bom, né, queridos? Para ele é bom. Foi como eu falei, quando a gente quer construir alguma coisa, se a gente não sabe fazer, a gente paga. Tem um preço a se pagar, ou você fazendo ou pagando. E eles querem que as pessoas que estão ali façam tudo de graça, porque para ele é bom. E no dia que você sai, você não leva nada. Isso aqui é verdade, né? Se um dia você perceber que está sendo enganado, explorado, você saiu, você não vai levar nada. Você não vai arrancar a tinta que de repente você ajudou a comprar, o que você doou, o telhado, né? O dinheiro todo dia que você deu. Dízimo que depois que você lê a Bíblia, que você vê que já não se pratica mais hoje, mas você não recupera mais, fica tudo para ele. O líder religioso dito pastor usou tudo, quer dizer. Entende, irmãos? Aí a gente vê que o único que ganha é ele. A gente vê que é interesse puro, irmão. Não tem nada de Deus. Então, queridos, hoje sou eu e a palavra do Senhor para o meu crescimento, para a minha comunhão com meu Deus, né, em oração constante, diariamente, lendo a palavra, buscando o temor do Senhor e fazendo a obra como? Se deixando ser usado. Se deixando ser usado, irmãos. Eu posso sair daqui a pouco e ir ali fora, encontrar alguém e aí falar de Jesus, né, ter uma oportunidade de Deus usar ali no momento para falar dele, e assim a obra de Deus vai acontecendo. Não é a gente que domina, não está no controle da gente. Quem faz a obra é o Senhor. Como a própria Bíblia diz, que é o Espírito Santo que sopra o vento para onde ele quer ir. Entende, queridos? E ninguém é dono da obra de Deus. Quem é dono é Deus. Entende, irmãos? Então essa é a diferença, queridos, de você ser um religioso de carteirinha, de uma instituição religiosa e servir a Deus. Hoje eu só sirvo a Deus. Aliás, eu sempre servi, irmãos, porque mesmo estando ali no sistema religioso como eu estava, na igreja CNPJ, quando eu era afiliado de uma comunidade, de uma igreja CNPJ, tinha coisas que eu não concordava. Quando o líder religioso, o dito pastor, queria trazer a responsabilidade da vida com Deus, da comunhão com Deus, da salvação para a instituição, aí no meio íntimo eu já não aceitava, irmãos, porque quem tem que ter toda a glória e honra e toda a devoção, e quem é o único responsável em abençoar e salvar pessoas é Jesus, somente Ele. E não é placa de igreja, não é instituição religiosa nenhuma, irmãos, nenhuma. Não é um local físico que é responsável por salvar ninguém. Ninguém é salvo porque é membro de uma instituição religiosa, tem uma carteirinha. Nada disso, queridos, nada disso. Então eu fiz uma escolha na minha vida, irmãos. Ficar só com meu Deus, só com Jesus. Hoje Jesus
Se eu tenho um pastor, se chama Jesus, é a ele que eu ando na presença dele, que eu ando no temor, que eu procuro tenho comunhão com ele, que eu peço perdão, que eu estou sempre, para quem eu oro, sempre me rendendo é somente para ele e não mais para o homem, não mais para um líder religioso, comedor de feijão e arroz e que muitas das vezes está ali até de forma, sabe, irmãos, pecaminosa, não é porque só tem interesse em viver daquilo, da mão de obra, do dinheiro que as pessoas podem dar, e eu não vou sustentar isso. E não quis mais sustentar isso, entende, queridos? Então, essa é a diferença, irmãos, de você servir a Deus e estar numa instituição religiosa, o que não tem nada a ver, são duas coisas literalmente diferentes. Você pode não ir numa instituição religiosa, ou pode ir, não tem problema, né? Não sei. Mas o importante é você estar seguindo a palavra de Deus, a palavra do Senhor, aí é que está. Porque não adianta nada você estar lá e estar mentindo, estar fazendo coisas erradas que a Bíblia condena. Mas você já está tão iludido com o sistema que você acha que pelo fato de estar ali ó, dentro daquela cobertura daquele prédio, você está na casa de Deus. É aí onde mora o perigo, é aí onde você está enganado. Porque vida com Deus não é você estar no local fechado e com a placa registrada em cartório que chama de casa de Deus, de igreja, que não tem nada a ver com casa de Deus aquilo. Nada a ver. Casa de Deus era o templo onde os judeus eles tinham construído naquela época, onde tinha a Arca da Aliança, assim, ainda era a casa de Deus. Mas hoje, depois que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele se fez a casa de Deus. Então hoje, quando nós entramos na casa de Deus, é quando nós vamos em oração em Jesus. Aí nós entramos na casa de Deus. Amém, queridos? Mas se reunir com outros irmãos, você pode. Pode, não precisa ser numa instituição com a placa, está afiliado àquela instituição, não. Você pode, por exemplo, no shopping, se reunir com os irmãos ali, tomar um café, falar de Jesus debaixo de uma árvore, na praça, né, na praia, na sua casa, onde for, no trabalho, na hora de almoço. Você pode se reunir com os irmãos ali e falar do Senhor, você está reunido, né, com os irmãos. Mas é uma regra, isso é uma regra para se servir a Deus, para te caracterizar como um cristão? Não, lógico que não. Ser cristão é você, na tua vida, no teu estilo de vida cotidiano, você seguir a palavra. Isso sim é você ser cristão. O que o resto, irmãos, é só acréscimo. É só acréscimo, queridos. É só acréscimo. Que são momentos que você vai viver que, dependendo do momento, você tem que discernir se aquele momento vai te ajudar ou não. Mas o importante é você, no teu particular, no teu estilo de vida, estar na comunhão com o Senhor. Isso é o que é importante. Amém, queridos? E é assim que eu vivo hoje, graças a Deus, que o Senhor, através da palavra dele, tem me ensinado, tem me orientado, e eu tenho aprendido muito na palavra de Deus, na Bíblia, que para ter comunhão com o Senhor, eu tenho que sim, irmãos, ir para a palavra e seguir essa palavra. Isso sim é ter comunhão com Deus, amém, queridos? Ter uma vida de oração, de leitura da palavra, para se manter forte pela graça de Deus, não por nós mesmos, porque nós fazemos isso pela direção e misericórdia do próprio Deus. Amém, queridos? Como o apóstolo Paulo disse, se ele está de pé ou cai, poderoso é Deus para sustentar. Então, poderoso é o Senhor para nos sustentar, e não nós de nós mesmos. Amém, irmãos? Então, queridos, não tem problema se reunir, mas isso não é uma regra para servir a Deus. Servir a Deus é se você anda no temor do Senhor, tem comunhão com o Senhor na leitura da palavra e oração e segue a palavra de Deus, independente se você frequenta uma igreja CNPJ, uma comunidade ou não. Muito pelo contrário, se você frequentar, você tem que tomar cuidado, porque isso pode te engessar, te envolver no sistema e você adotar esse sistema na tua vida ao invés de adotar a palavra de Deus. Então, é uma linha muito tênue que você tem que ter muito cuidado, amém, querido? Hoje eu só sigo a palavra de Deus. Então não tem mais como eu me desviar para nenhum outro lugar, a não ser estar na palavra do Senhor. Que isso sim é o que importa, amém, queridos? Irmão, se você não for inscrito, se inscreve no canal, inscreve aqui, clica no botão de inscrever-se, deixa um like, e que Deus abençoe a tua vida com essa palavra, que Ele abra o teu entendimento para a vontade dEle, na palavra dEle, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmão.